Nos campos de Francisco Beltrão, onde o sol nasce e traz calor ao coração. Gente simples, de alma generosa, povo que acolhe, gente virtuosa. Povo que inspira, cidade que acolhe. Francisco Beltrão, onde o amor não se escolhe. Braços abertos pra te receber. Cidade querida, jamais vou esquecer. Nas ruas tranquilas, histórias a contar. Cada sorriso, um abraço, um lugar pra ficar. Entre amigos, sempre a celebrar. Nossa cidade, nosso lar, nosso altar. Povo que inspira, cidade que acolhe. Francisco Beltrão, onde o amor não se escolhe. Braços abertos pra te receber. Cidade querida, jamais vou esquecer. No entardecer, vejo a vida florescer. Nosso canto, nossa fé, um novo amanhecer. Na paz do meu ser, quero sempre viver. Francisco Beltrão, com você quero crescer. Povo que inspira, cidade que acolhe. Francisco Beltrão, onde o amor não se escolhe. Braços abertos pra te receber. Cidade querida, jamais vou esquecer. Francisco Beltrão, cidade de inspiração. Seu povo querido, sempre no meu coração. É com essa melodia belíssima que o William Madruga está escutando pela primeira vez. É o mote aí da nossa grande cidade. Bom dia, cidade, começando 10h05. Bom dia, William, prazer em recebê-lo. Agora como nosso contabilista, como nosso advogado, agora que já não faz mais parte da administração, não está mais na CEFP, agora é 100% Madruga Contabilidade, é isso? Bom dia. Bom dia, Cadu. Bom dia a todos que nos escutam pela Rádio Cidade. Isso aí. Agora, então, tivemos uma experiência, foi muito importante, né? Acredito que eu aprendi muito, dei minha contribuição também, por mais que por um curto espaço de tempo, mas a gente também tem que saber os limites da gente, ter a consciência de que a gente precisa estar bem para servir os outros. Antes de mais nada, a gente tem que ser líder da nossa própria família, né? Sim, e é nessa decisão que a gente optou, então, em retornar, em ajustar a casa, e agora sim, estamos 100% dedicados à nossa família, dedicado a nossos negócios, à nossa empresa, que já vem de tempo, né? E a gente tem uma história bonita, aí, bastante cliente que trabalha com a gente, e da forma que a gente puder contribuir, a gente sempre vai contribuir com o município, através de momentos como hoje, né? Também aqui, compartilhando um pouquinho sobre empreendedorismo, um pouquinho sobre a questão tributária, que é tão importante para a comunidade. E eu sempre digo, né, que não só cada um, da forma que trabalha, na profissão que se tem, também contribui e faz a sua cidadania da forma que melhor pode. E você sabe que tem uma autoestima por você e estava sentindo falta de ir no Madruga e te encontrar por lá, e estava difícil, né? Então, e quando a gente confia numa pessoa, é aquela, né? É aquela que a gente quer conversar, é aquela que você quer tirar as dúvidas. E eu ficava meio sabendo que a equipe é extremamente capacitada, o Igor sempre me atendendo, mas a gente tem um bom relacionamento, né? E eu tava sentindo essa falta. Não, nosso time é muito bom, né? A nossa equipe está preparada, e aqui eu faço um agradecimento em público, né? Porque eles realmente, nesse período, eu tive que... ainda tive junto, mas não tanto quanto deveria, né? Até porque não tem como, mas eles deram conta e resolveram. Mas é lógico que entrou outros escritórios na carteira esse início do ano também, o que
intensificou ainda mais o trabalho, mas a equipe é muito boa e agora nós juntos ainda vamos fazer melhor ainda. Com certeza. Começando então o nosso Clube do Empreendedor, onde a gente traz dicas sobre empreendedorismo. Quais os principais desafios, William, da contabilidade nesse cenário atual que estamos vivendo no Brasil? Olha, eu tenho uma brincadeira que eu faço, Cadu, que hoje você ser empreendedor no Brasil não é fácil, né? Com a quantidade de regras que a gente tem, com a quantidade de normas tributárias que se tem, eu brinco que é um elefante andando de skate no meio de um terremoto, né? Que é o tempo inteiro ali nessa jogada para você tentar entender e conhecer cada situação. Mas um dos pontos positivos quanto a isso é que o nosso empreendedor ele é resiliente, né? Ele cria ideias novas, sai de uma situação, cria uma outra e vai empreendendo até que acha o caminho certo ou dá um tiro certo e acontece as coisas. Nós temos um dado triste no nosso país, né? Que a maioria das empresas hoje elas acabam sucumbindo, elas acabam morrendo aí nos primeiros anos da sua existência. Isso se dá um pouco pela falta de planejamento, né? Pela falta de o empreendedor, antes de iniciar o negócio, sentar, estudar, planejar, fazer um plano de negócio, entender qual vai ser o custo, entender quais vão ser seus concorrentes, analisar a questão financeira, qual é o capital de giro que vai ser necessário, para depois sim colocar isso no mercado. Aqui no Brasil a gente é muito de tive a ideia, abra a porta e vão para cima, né? E daí às vezes acontece uma questão, acontece outra que acaba inviabilizando o negócio ou dificultando o negócio, e ele acaba sendo resiliente ele por um tempo, mas até que chega um momento em que ele não consegue, ele tem que então desistir e partir para outro. Então por isso que eu sempre afirmo, né, que o planejamento ele é muito importante para qualquer negócio. Então nós anualmente lá no escritório, por exemplo, a gente faz o nosso planejamento estratégico de cada ano. Esse ano a gente quer chegar aqui, a gente vai fazer esse tipo de investimento, vamos ter tantos clientes, nosso faturamento vai aumentar em tantos %, para que lá no final do ano a gente possa medir e identificar se o que foi planejado foi executado, onde que a gente falhou, quais foram os problemas que ocorreram para que aquela meta não fosse atingida, e também que a gente possa ter esses métodos de controle. Isso é muito importante para todo empreendedor, olhar os seus números mensalmente, que isso faz toda a diferença. Como a contabilidade pode ajudar na tomada dessas decisões estratégicas, com reuniões, com conversas? Como que acontece isso? Olha, a gente tem uma situação que eu falo muito, Cadu, e cada vez mais o contador vem exercendo esse papel de consultor, né? Se fala muito sobre a contabilidade consultiva. E a contabilidade consultiva, que eu acredito muito que vai ser o futuro, já é o presente, mas no futuro vai estar muito mais forte. Ainda mais com o advindo agora da reforma tributária, onde a gente vai, durante aí um longo período de tempo, até 2032, trabalhar simultaneamente com 2 regimes, tá? Ou dependendo do caso, o Simples Nacional, podendo estar com 3, né? Que o Simples Nacional agora ele virou híbrido. Na reforma tributária. Então, é o contador que vai trazer essa noção para o empreendedor, é o contador que vai estar no dia a dia com o empreendedor, optando aí qual vai ser o melhor regime para ele adotar. Isso vai influenciar diretamente no seu custo, vai influenciar diretamente no seu preço de venda e vai manter essas empresas no mercado. Então, é através do contador, fazendo esse trabalho consultivo, que eu acredito muito que as empresas vão poder se destacar no futuro, que elas vão conseguir sobreviver também, porque eu acredito que nós vamos ter momentos muito difíceis. A reforma tributária ela veio para simplificar, mas não simplificou o tanto que deveria. No Brasil a gente tem uma dificuldade de complicar algumas coisas, né? Tu veja só, Cadu, na nossa reforma era para nós termos apenas um imposto, né? O chamado IVA, né? Daí eles foram lá e já dividiram isso em 2, né? Criaram o IBS, CBS, daí depois colocaram o imposto seletivo, que é o imposto do pecado, que eles chamam, daí agora o IPI já não saiu mais, tem a Zona Franca de Manaus, porque o país é um país muito grande, né? Tem muita diversidade aqui dentro, então é difícil sim de lidar com todas essas situações, e nós enquanto empresários, enquanto profissionais aí da contabilidade também, a gente tem que estar auxiliando todos os nossos empreendedores aí para que a gente possa atingir os resultados que eles esperam. Você já falou, mas acho que é importante repetir, qual a importância de um planejamento tributário para o negócio? Olha, ainda mais agora,
isso sempre foi importante, né? Veja, nós não temos hoje uma coisa que a gente toma bastante cuidado e vem falando muito isso com o cliente, é que hoje o regime mais utilizado no Brasil é o Simples Nacional, né? Uhum. Por ele ser mais simples, por ter uma simplicidade e tudo mais, ele é o mais utilizado. E nesse sentido, às vezes lá acaba o planejamento, entre aspas, que acabam se fazendo cria a empresa no nome do tio, da tia, do papagaio, do cachorro, enfim, toda a família para poder dividir receita, né? Por quê? Porque as tabelas do Simples Nacional, elas não são atualizadas há quase uma década. Se não me engano, a última atualização foi 2016 ou 2018, não tenho certeza. Mas, enfim, faz muito tempo que não é atualizado isso daí. Então, o faturamento que era antes não é o faturamento de agora. Vamos pegar um marco temporal aí, a pandemia, 2020. É só você fazer uma conta de quanto custava uma sacola de mercado antes da pandemia e quanto custa uma depois. Então, praticamente, se você for olhar, muitas coisas quase dobraram o valor. E esse faturamento não alterou. Então, não significa que o empreendedor que está no Simples Nacional esteja ganhando mais com um faturamento maior. Às vezes ele está ganhando até menos, porque a lucratividade dele ainda se tornou menor. Mas o faturamento aumentou em razão do custo que se aumentou. Então, como o Simples não acompanhou essa progressão, hoje um regime muito utilizado é o lucro real. Então, por quê? Porque o lucro real você paga efetivamente o que você lucrou. Então, se você deu prejuízo, você não paga imposto de renda nem contribuição social. Agora, não, eu tive lucro. Opa, então eu vou pagar na proporção que eu tive esse lucro. É lógico que tem que se fazer um estudo, tem outras nuances no meio disso tudo que podem influenciar. Então, e é por isso que o planejamento tributário ele vem a ser algo muito importante para o dia a dia do empreendedor. E agora, ainda mais com a reforma tributária, né? Porque a reforma tributária, ela cria essa situação aí, exclusiva não cumulatividade, em que você vai ter o débito e o crédito em todas as operações. Então, muita gente fala que o próprio Simples Nacional vai ter dificuldade em alguns setores, principalmente o varejo, principalmente o B2B, né? Aquele que vende de empresa para empresa, vai ter dificuldade de estar no Simples Nacional, porque não vai se dar crédito, tá? Então, por isso que é importante você ter esse estudo e, a partir dele, realizado por um profissional competente, que tenha conhecimento geral da situação e daquele ramo, para que você possa tomar a melhor decisão. E, às vezes, lá no final da conta, que isso acontece muito hoje em dia, o governo acaba recebendo uma fatia maior do bolo do que o próprio empresário. William, quais são os principais erros, os erros mais comuns que as empresas cometem na gestão contábil? Olha, eu te digo que tem alguns, tá? Mas na minha concepção, o primeiro é não utilizar a contabilidade como ela deveria ser utilizada, tá? Muitos acabam utilizando a contabilidade como um mero emissor de guia, né? Como um mero emissor dos impostos e se limita a isso. E a contabilidade é muito mais do que isso. Na verdade, essa questão tributária, essa questão de pessoal, de registro de empregados e tudo mais, foi algo que o contador trouxe para si, né? Acabou trazendo para si, porque o contador até brinco, né? Do que nós somos muitas vezes, nós somos o psicólogo da empresa, nós somos os caras que analisa não só a contabilidade, mas vários outros setores, porque o contador se torna uma referência para o empresário. Então, contador. Por quê? Porque ele se torna esse profissional referência. Em alguns casos, eu até particularmente acho que a gente é pouco valorizado, mas isso se dá muito de como que a gente também lida com essa situação. Uhum. E não é todos os casos também, são em algumas exceções essas situações. E olhando para isso, então, eu vejo que um dos principais erros é você não utilizar a contabilidade como ela deveria ser utilizada, onde você vê os números, onde você vê quanto que você está gastando em determinada situação, em que você vê qual é a tua lucratividade, em que você identifica quanto você está gastando com o pessoal, onde você pode economizar. Como em vez de eu pagar 100% tal situação, eu posso pagar isso, onde a tributação vai ser menor. Então, são várias situações. Veja, lá no escritório a gente analisa, são mais de 70 itens que a gente pode aplicar, dependendo da situação, aplicar numa empresa em que possa trazer algum benefício tributário para ela, tá? Então, não só essa questão de olhar os números, mas também olhar essa parte tributária e se fazer esse planejamento conhecendo o negócio. Porque, veja bem, cada ramo tem sua especificidade, né? Olha para o Brasil, né? São mais de 1.500 normas que a gente tem
sendo editadas aí diariamente. Então, isso faz com que a gente tenha aí uma dificuldade muito grande nesse ponto aí tributário, e então cabe a nós, enquanto empresário, também enquanto empreendedor, olhar para esses números, olhar para esse cenário, identificar se tem algum benefício tributário, seja no seu ramo de atividade, no seu produto, para que isso possa resultar em economia, e automaticamente lá no final do mês a última linha, no final do ano, a última linha do balanço, que a gente chama que é a que mais importa para o vendedor, que é o lucro do balanço, não da DRE, perdão, que é o lucro líquido, ele seja maior, pelo menos, que a fatia do imposto que se paga, o que não acontece na maioria dos casos hoje no Brasil. Como funciona a escrituração contábil e por que ela é tão essencial para o empreendedor? O que é a escrituração contábil, né? A escrituração contábil nada mais é do que eu pegar tudo que está acontecendo na empresa e eu registrar ela em dados. Depois que eu registro em dados, daí sim é que vem a mágica, né? Que a gente fala que a mágica acontece. Quando eu tenho dados, eu posso tomar decisão consciente, tá? Então, depois que eu escriturar tudo lá nos livros, que eu lançar, isso aqui é uma despesa, isso aqui é um custo, isso aqui é uma provisão, isso aqui é uma disponibilidade. Depois que eu identificar tudo isso, é que eu vou transformar nas demonstrações contábeis. E são através delas que o empreendedor vai poder tomar sua decisão. Agora eu vou expandir aqui, esse ramo aqui está indo legal, esse tipo de produto está indo bem, esse outro não está indo bem. Então é a partir dessas escriturações e todos esses dados que são consolidados em demonstrações que a gente vai ter a tomada de decisão. O que é regime tributário e como escolher o mais adequado para uma empresa? Então, o regime tributário é como você vai tributar o teu negócio, né? Hoje no Brasil, basicamente, nós temos 3 regimes tributários, né? Que é o lucro presumido, o lucro real e o Simples Nacional. Que é o que tu vai explicar na sequência o que é cada um deles. Então, legal. Então, esses são os regimes que a gente mais utiliza no Brasil. Esses regimes, com a reforma, ele não muda, né? Porque vamos deixar bem claro aqui, a reforma tributária, ela basicamente, hoje no Brasil você é tributado de 3 formas, né? Sobre a renda, sobre o consumo e sobre o patrimônio. A reforma tributária, basicamente, ela trouxe reformas sobre os tributos de consumo, tá? Então, sobre consumo. Nos regimes tributários, tanto no Simples quanto no lucro presumido ou no lucro real, nós temos tributos que estão envolvidos na reforma tributária. Exemplo do PIS e COFINS, do ICMS, do ISS, do IPI, enfim, são tributos que estão envolvidos na reforma tributária. Mas é a partir de cada um desse regime que eu vou tributar. Então, por exemplo, já trazendo aí essa situação, né? Lucro real, como eu falei antes, se eu tive lucro, eu pago. Se eu não tive lucro, eu não pago. Se eu tive um lucro maior, eu vou pagar sobre o lucro maior. Se eu tive um lucro menor, eu vou pagar sobre um lucro menor, tá? Só que 10 alíquotas são altas, 15% de imposto de renda, 9% de contribuição social, mais adicional, e eventualmente do percentual do lucro, de mais 10%. Então, isso é o lucro real. Já o lucro presumido, o próprio nome dele diz, né? Então, lucro presumido. O que acontece? O governo presume o teu lucro. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, se você é um comércio ou uma indústria, eu presumo que tu vai ter 8% de lucro para imposto de renda. E sobre esse lucro, eu vou pagar os 15% e os 9%. Se você é prestador de serviço, eu presumo que tu vai ter 32% de lucro. Sobre os 32%, eu aplico os 15% e os 9%. Tá? E já o Simples Nacional, ele é uma unificação de tributos, né? Então, onde eu incluo o IR, a contribuição, o PIS, o COFINS, o ICMS, o ISS, o IPI e a contribuição previdenciária patronal, que é aquela parte que você paga do teu salário do teu empregado. Então, lá o teu empregado recebe, sei lá, R$2.000. Sobre esses R$2.000, a empresa tem que pagar 20% para ajudar a Previdência. Então, lá no Simples Nacional, eu deixo de pagar esses 20% e pago o CPP, que é a Contribuição Previdenciária Patronal, lá junto com o Simples Nacional. Então, o Simples Nacional é uma unificação de tributos, onde eu vou pagar uma alíquota cheia ali sobre determinado faturamento. Conforme eu for faturando mais, essa alíquota também vai aumentando, tá? Então, ela é gradativa. E como que eu faço para escolher o melhor regime? Através de um planejamento tributário.
Tá? Então, que é isso que eu comentei antes no início, é você chegar, você planejar, você olhar todos os cenários, entender o teu produto, entender o teu serviço, entender a tua atividade, entender o teu local, teu município, porque hoje isso com a reforma tende a mudar, tá? Então, que esse era um dos principais pontos da reforma, né? Em que existiam essas brigas fiscais entre municípios que tributavam menos o ISS, outro tributava mais, o estado que tributava o ICMS, que não tributava, substituição tributária, um caos. E para nós, contadores, tinha que saber regra de cada município, dos mais de 5 mil municípios, né, que nós temos no Brasil, regra do ICMS, dos 27, enfim, uma situação aí que nós tínhamos que saber caso a caso para poder escolher e entender a tributação de cada cliente. Como a contabilidade pode contribuir para a redução dos custos de uma empresa? Você já falou alguma coisa, mas isso aí, vamos dizer assim, sentar com o empresário e fazer uma análise, uma boa conversa para descobrir aonde pode ser. É como eu falei antes, né? O principal ponto é você utilizar o contador da forma que tem que ser utilizado. É você pegar os teus números e sentar com ele e identificar como é que foi meu negócio. Eu faturei quanto? Eu tive quanto de custo? Quanto eu lucrei? Quanto eu paguei de imposto em percentual? E você olhar esse cenário e ter um histórico. Como foi o ano passado? Como foi o trimestre passado? Como foi o semestre passado? E a partir desses números você identificar se você está crescendo, se você não está crescendo, onde você perdeu dinheiro, onde você deixou de ganhar dinheiro. Então esse é um dos pontos, é olhar as demonstrações contábeis mensalmente, trimestralmente, anualmente, enfim, escolher o melhor período e olhar e sentar com ela. Sentar com o teu contador e dizer, é por aqui que eu tenho que seguir, ou aqui não está indo legal. É tomar a decisão junto, usar o contador como consultor, contabilidade consultiva, como eu disse antes. E um outro ponto é também nessa questão tributária. Hoje os contadores eles têm uma grande inteligência, né, tributária. Então, é utilizar esse know-how que os contadores que eles têm, essa noção de negócio, de atividades, e através dela, você fazer um melhor estudo tributário para você também conseguir ter economia. Porque um regime mal adotado, uma decisão mal tomada, você vai fazer com que o teu tributo possa ser muito maior do que efetivamente ele deveria ser. Então, é nesse ponto que tem que ser identificado e ser tomadas as decisões em conjunto com a sua contabilidade. Como nós estamos no Clube do Empreendedor, a galera assiste e nos ouve ainda, está pensando em ser um empreendedor, quais são as principais obrigações contábeis de uma empresa ao longo de 12 meses, ao longo do ano aí? Quais são as principais? Olha, eu tenho uma frase lá no escritório que eu falo para todo cliente nosso, e eu diria aqui, daria essa dica para todo empreendedor ou para todos que nos assistem ou nos escutam, né? Veja, eu falo o seguinte para nossos clientes, olha, vocês pagam nós para você não se incomodar com isso. Vocês pagam nós para nós cuidarmos disso para você e você cuidar das tuas vendas, você cuidar do teu negócio, você cuidar da tua... tu tem que ter venda, é isso que tu tem que se preocupar. Essa parte de obrigação tu deixa para nós, que a gente vai cuidar e tu não vai ter dor de cabeça. Se um dia der qualquer O Charles falou que o carro, para estar ruim, tem que melhorar muito ainda. Cabe a nós assumir. Então é isso que eu sempre digo. É lógico que, porque se daqui a um pouco o empreendedor fica sabendo de cada situação, ele também não dá conta do negócio, né? Ou é muitas questões de obrigações tributárias e fiscais hoje no Brasil, dependendo do ramo de atividade, nós temos mais de 7 declarações mensais para entregar. Então, nós temos lá DCTF Web, o FGTS, que agora também se tornou digital. Daí ele vai mandar arrumar a roda lá, que está torta, pode ser? E daí nós compramos o pneu. Ele falou que aquele pneu lá não dá para ficar rodando muito, não. Ele disse. Nós temos aquele pneu que tem que ser enviada todo mês. De 80 km por hora lá. Não sei por quê. Se um fala outra coisa, um fala uma coisa, outro fala outra, não dá para entender. Nacional. Então, são várias obrigações que você tem que entregar. Tem a DSTDA do Estado, que nós temos que informar se teve substituição, se não teve. Tem a questão de emissão das guias lá, da ST, para identificar cada situação. Então, são várias, fora as dos municípios também, tem município que tem as DEIs, então, passa longe. Dependendo do tipo de atividade e de obrigações, nós temos que enviar mensalmente. Fora as trimestral,
que envolve ali, por exemplo, eu nem falei, mas tem, por exemplo, o MIT, que era da antiga DCTF normal, onde você tem que mostrar para o governo quanto que aquela empresa efetivamente vai pagar de imposto, as guias, enfim. Então, são várias obrigações que tem que ser prestada mensalmente, também tem as trimestral, também tem as anual, que os escritórios têm que prestar. Nós estamos no primeiro semestre para o escritório de contabilidade é um caos, quem trabalha em escritório de contabilidade sabe. É obrigação, todo mês tem uma obrigação anual, praticamente. Então, nós temos ali DIRF, que tem que entregar no início do ano para poder fazer os impostos de renda. Depois tem os impostos de renda da pessoa física, de MED, que é da área de saúde, de MOB, que é da área de imobiliárias, de imóveis. Depois a SD final, a ECF, depois IBGE, e vai indo todas as obrigações que tem que ser prestadas. Então, assim, se o empreendedor for olhar para cada uma dessas, ele não vai cuidar do negócio. Então, contrate uma boa contabilidade, contrate um bom contador, consultor que vai estar do teu lado e que tu não tenha dor de cabeça com isso. Deixa que ele resolve. Essa aqui é uma pergunta que eu sempre quis fazer. Como a tecnologia tem impactado na contabilidade a partir desses novos anos aí, 2, 3 anos para cá? Olha, uma coisa que eu te digo é o seguinte, eu até brinquei esses dias com um parceiro nosso. Hoje, o nosso escritório, ele acaba sendo quase que uma empresa de tecnologia. Lógico que a gente não vende tecnologia, mas a gente teve que colocar pessoas dentro do escritório para fazer serviço de tecnologia, para nós mesmos. Hoje, no escritório, para você ter uma ideia, Cadu, eu não tenho nossa última atualização era de 47, mas eu já te digo que isso foi no metade do ano passado. Mas já passou de 50 ferramentas diferentes que nós lá no escritório utilizamos. O que é a ferramenta? São robôs que praticamente lideram todas. Não, esses aí não é do VMix, tá? As nossas conferências. Pode deletar esses vídeos aí. Se você for fazer hoje... Desculpa a demora da resposta, amigo, porque eu trabalho de madrugada, acordei agora, tá? Às vezes eu trabalho de madrugada, até tem acordo à tarde. Que faz, mas daí sofre muito, porque o teu custo também diminui. Então, vai lá embaixo. Então, você tem que utilizar da tecnologia. E nós estamos numa dificuldade de pessoas que possam fazer esse trabalho mais manual. Então, uma coisa que eu falo muito no escritório, e eu afirmo isso em todas as nossas reuniões lá com a equipe. O que for para um robô fazer, que é trabalho manual, nós vamos automatizar. Que o ser humano é feito para pensar. Então, o ser humano tem que pensar. O que for para fazer cara crachá, deixa que o robô faz, deixa que a automação vai fazer. A nossa equipe tem que pensar para que possa dar as melhores soluções para o nosso cliente. Então, nós temos várias ferramentas que automatizam isso. Vou te dar um exemplo. Esse mês, eu peguei hoje de manhã, né? Toda manhã eu dou uma olhadinha, principalmente nesses primeiros 15 dias, na primeira quinzena, que nós temos que fazer fechamento de folha, fazer fechamento de fiscal, tem várias obrigações que a gente tem que fazer até o dia 15, eu acompanho isso toda manhã, é meu café acompanhado aí desses meus controles de tarefa. Hoje é dia 13, então se nós formos pegar os dias úteis, nós estamos falando aí, ó, vamos pegar aqui bem rápido, todas essas nós estamos falando aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias úteis. Todas essas obrigações que eu comentei, todas essas questões, hoje nós estamos fechando. Nós trabalhamos para 808 clientes, tá? 808 CNPJs que a gente atua lá dentro do escritório. Hoje, 100% dos nossos clientes vão estar recebendo as guias. Então, nossa meta é de 2 a 3 dias úteis de recebimento. Eles estão recebendo, então, aí no dia 20 que vence, 2, 4, 5 dias úteis. Isso só se dá em razão da tecnologia e de uma equipe bem alinhada. Tecnologia e processo. Tecnologia, processo e equipe. Tecnologia, processo e equipe. Uma equipe que conheça e que esteja engajada com os teus processos bem definidos, errou, acerta, entende o que foi o erro para que isso não aconteça de novo.
e automação para automatizar o que for repetitivo. Uma coisa que eu achei bem legal do Escritório Madruga é que tem o aplicativo próprio do escritório. O cliente tem esse aplicativo no celular. Explica um pouquinho para a gente desse aplicativo, como ele funciona, como é que é. Então, a gente sempre tomou um cuidado e eu venho adotando... Eu sou um cara que adora inovação, né? Eu sou apaixonado por isso e tudo que é novo eu estou buscando. Mas a gente sempre tomou um cuidado seguinte. O nosso cliente lá no escritório, ele tem que ser atendido da forma que ele mais se adapta. Então, hoje, nós temos cliente que ainda recebe guia manual, a gente ainda tem esse perfil de cliente. Nós temos clientes que gostam de ir lá buscar guia, nós temos esse perfil de cliente. Nós temos clientes que gostam de receber por e-mail, temos esse perfil de cliente. Clientes que gostam de receber por WhatsApp. E clientes que gostam de receber na plataforma e ainda no aplicativo. Só que o legal nosso é que é o seguinte, tirando o secretaria e presencial, todos os nossos clientes recebem em todas as plataformas, seja no aplicativo, seja na plataforma web, seja no WhatsApp, ou seja no... Não, no WhatsApp o cliente tem que pedir ainda. Esse é o único que ele tem que pedir ainda, porque é uma ferramenta nova que a gente está testando. Ou seja, no e-mail. O restante ele recebe em todas as plataformas, que é para dar mais segurança e mais comodidade para ele. E o aplicativo foi uma questão que a gente já tem ele há um bom tempo, acho que fomos pioneiros nessa parte aí, em que o cliente, ele vai ter lá, por exemplo, o calendário, onde esse calendário vai estar mostrando para ele, esse mês vence, hoje vence isso, hoje vence aquilo, amanhã vai vencer aquele outro, opa, isso aqui eu não paguei, então se tu não marcar lá como pago, ele não vai efetivamente baixar, então ele vai saber que está em aberto ainda. E o mais legal, né, quando a gente posta, o cliente simplesmente pode pegar aquela guia, já abrir o aplicativo do banco e já está pago. Não tem que ficar escaneando nada, não tem que ficar imprimindo nada. Já resolve na hora. E já resolve na hora. William, qual a importância do balanço patrimonial e como interpretá-lo com correção? Então vamos lá, o balanço patrimonial é aquilo que eu trouxe para vocês, uma das demonstrações que eu comentei no início, né? Uma das demonstrações contábeis é o balanço. É onde o balanço ele evidencia, né, todo o nosso ativo, que são todos os nossos bens e direitos, então tudo que a empresa tem de disponibilidade, de aplicação, de estoque, de imobilizado, de créditos, enfim, vai tudo no ativo. E o passivo, o que é o nosso passivo? O passivo é todas as obrigações que a empresa possui. Então, minhas dívidas, meus empréstimos trabalhistas, tributários, outras obrigações, enfim, tudo ali no passivo, tá? E daí eu comparo isso e uno ali com o patrimônio líquido, que é o que efetivamente a empresa se vale, né? É o líquido dela, né? Que é o ativo menos o passivo, que a gente gera, então, o patrimônio líquido. E é através desse número que você consegue, através desse demonstrativo, que você, inclusive, é o mais utilizado para se fazer um valuation da empresa. Então, quanto vale a minha empresa? É lógico que, além disso, nós temos também todo um intangível que hoje se aplica aí, que vou te dar um exemplo. Teu patrimônio líquido aqui físico talvez seja menor, no caso da Rádio Cidade, seja menor do que o intangível dela. Por quê? Porque hoje o computador, a mesa, até nós falávamos aqui, né, a mesa, o local, toda essa estrutura, o ar-condicionado, vale muito menos do que a tua audiência. Então, o valor que a tua audiência tem, que é o intangível, é muito maior do que a parte física. Então, para se fazer um valuation, também tem que sinalizar muito essa questão. Então, o balanço ele é utilizado em conjunto com outras informações que se utilizam. E, além disso, também, vários indicadores são trazidos, a gente utiliza do balanço. Então, indicador de endividamento, da solvência da empresa, solvência geral, solvência corrente. Então, vários indicadores que mostram essa empresa está indo para que caminho. Tá? Essa empresa está diminuindo, o endividamento dela está muito alto. É ali que a gente vai analisar, entender isso e tomar as decisões. O que é demonstrativo, demonstração do resultado do exercício, DRE, e como ele auxilia na gestão financeira? É isso aí, a DRE, na verdade, junto com o fluxo de caixa, na minha opinião, são os principais demonstrativos que esses você, na minha opinião, deveria estar olhando mensalmente, o fluxo caixa até semanalmente,
para que ele possa tomar as decisões. A DRE nada mais é do que o demonstrativo de resultado. Então, quanto que você teve de resultado naquele mês. Nós vamos ter lá todas as nossas receitas, menos as deduções, que são ali as vendas canceladas, os impostos, a gente chega ao nosso lucro, nossa receita líquida, que depois é aplicado todos os nossos custos, no exemplo de um comércio. O que é custo? O CMV, né, que é o custo da mercadoria vendida, vai ali e se obtém o lucro bruto. Depois do lucro bruto, nós temos todas as despesas. Então, salário, aluguel, depreciação, enfim, todas as despesas da empresa para se chegar ali na última linha da DRE, que a gente chama, que é a mais importante, que é o lucro líquido. Quanto que efetivamente a empresa sobrou naquele mês. Tá? Então, a DRE é muito importante para ver se está sobrando dinheiro. Se você está trabalhando no vermelho, você está trabalhando no azul. É ela que vai demonstrar. Porque muitas vezes o fluxo de caixa, entrou um financiamento, vai entrar lá com uma grana, mas isso daí não significa que é resultado. Então, é através da DRE que a gente se utiliza, toma essas decisões, enfim, e você tem que identificar ela diariamente. Mensalmente, de forma recorrente. Além disso, como eu falei, a DFC também, que é o fluxo de caixa, é importantíssimo, né? Porque o caixa é o coração da empresa. Não adianta você ter lucro se você não está tendo dinheiro na conta também, porque é o seguinte, eu posso ter lucro porque eu vendi em 10 vezes, mas para eu sustentar essas 10 vezes, é o fluxo de caixa que vai te mostrar se você tem caixa para aguentar isso, se você tem capital de giro para aguentar isso. Então, por isso que eu sempre digo que o fluxo de caixa, muitas vezes, para o empreendedor, ele é o coração. Então, ele é mais importante que a DRE ainda, mas eles têm que ser olhados de forma concomitante. William, como funciona a auditoria contábil e qual o seu papel na transparência empresarial? Essa é uma pergunta bem interessante que eu tenho muita curiosidade também. Vamos lá. A auditoria... Lembra que a gente conversou antes sobre a questão de nós lançarmos, né, fazer todos os registros contábeis, as escriturações contábeis. A auditoria nada mais é do que olhar se tudo que foi feito está certo, entendeu? Foi lançado na conta certa, foi definido como custo e é um custo, foi definido como uma despesa e é uma despesa, foi colocado como disponível e é um disponível. Por quê? Muitas vezes as empresas querem... Isso... acontece às vezes, né? Dizem que fora, aqui no Brasil é difícil de acontecer, mas às vezes quer também evidenciar uma coisa que não está existindo. Exemplo, vou evidenciar um lucro que não existe para poder aumentar um valor da empresa ou para demonstrar uma boa situação, algo nesse sentido. Então, a auditoria nada mais é do que olhar se eventualmente isso está sendo feito ou não. Tá? Então, é por isso que a auditoria é muito importante. A auditoria ela vem validar tudo que foi feito pela empresa e pela sua contabilidade. No Brasil, nós temos alguns tipos de empresa, alguns tipos, dependendo do porte dela, que a auditoria é obrigatório. Então, você tem que ter uma auditoria independente validando esses dados, principalmente as empresas que têm capital aberto, que estão na Bolsa de Valores, elas têm que ter isso validadinho aí para que possa trazer segurança para todos que estão investindo nessa empresa, né? Então, por isso que a auditoria ela é muito importante para esse tipo de situação e também trazer essa segurança jurídica aí a todos que estão investindo, aos acionistas, aos cotistas, enfim, que estão colocando naquela empresa. Quais as tendências futuras para a contabilidade? Para onde vai a contabilidade a partir aí de 2025? Olha, tu sabe que há um tempo atrás eu ia em alguns cursos fora, ou até mesmo aqui na região, eles diziam que tinha aquela lista, né? As empresas que vão acabar. E a contabilidade estava nessa lista aí, das profissões que iriam acabar. E hoje já não. Hoje eu já vejo essa lista, muitas vezes, não, contador não vai acabar, isso não tem jeito. E não tem jeito mesmo, porque, na minha opinião, cada vez mais o contador vai para o lugar que ele devia estar desde o início, deixando de ser um gerador de guia para o governo, e se tornando um parceiro da empresa, se tornando um consultor da empresa. E eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho. Os empreendedores também estão vendo isso. Eu vejo que o perfil do empreendedor vem mudando também. Porque se você não mudar, você não sobrevive.
Antigamente, talvez, tinha alguns pontos em que, como não tinha muita concorrência, ou não, principalmente essa questão da internet e tudo mais, você que fazia teu preço e tinha poucas opções e era aquilo ali, pronto, acabou. Então, muitas vezes você não precisava olhar para as minúcias, você não precisava olhar para as pequenas coisas em que você tinha venda e venda e venda, e isso acontecia. Hoje já é diferente. Hoje, se você não olhar para o teu custo, se você não estiver olhando diariamente aí para algumas situações, você está fora do mercado. Está fora do mercado. Então, é por isso que é importantíssimo você ter boas informações. E boas informações se dá através de uma análise do registro do bom contador. William, onde fica o escritório contábil Madruga, aqui na cidade de Francisco Beltrão? Nós ficamos aqui em Francisco Beltrão, né, próximo ali ao Ginásio Arrudão, ao Max Atacadista. Nós somos uma empresa que tem mais de 30 anos. Ela iniciou lá no início com meu pai, depois minha mãe assumiu todo o escritório. Hoje ela é administrada por mim, pela minha esposa. Meus pais ainda estão lá também, auxiliam na operação. Nós temos aí aproximadamente 27 colaboradores que estão todo o tempo lá. E nós somos uma empresa que ela tem todo esse know-how tecnológico, né? E isso faz com que a gente possa atender em vários outros locais. Então, nós temos clientes em todos os estados, mas em todos os estados do sul do Brasil nós temos, e alguns estados, Mato Grosso, São Paulo, Espírito Santo, em que atuam com nós ali no escritório, porque a gente consegue fazer isso tudo de forma online. Então, a gente sabe que aqui tu tem audiência do Brasil inteiro, né? Então, se você estiver no local do sul aqui, pode estar chamando nós também, que a gente pode estar atuando para vocês e estar auxiliando da melhor forma possível. William, quero agradecer